Se você quiser usá-lo como antibiótico, provavelmente precisaria de pelo menos 3 dentes médios por dia e poderia consumi-los no flubong, ou amassá-los em uma tigela de sopa quente, ou colocá-los em uma fatia de pão de fermentação natural com abacate por cima, só. Mas esse alho ingerido tem um ótimo efeito para resfriados no peito ou na cabeça. E agora vamos falar sobre o gengibre, e você vai ver que ele está no flubong, é uma erva aquecedora. Se alguém esteve lá fora tirando neve e entra em casa extremamente gelado, dê a essa pessoa uma xícara de chá de gengibre quente e você verá que ela vai se aquecer bem rápido. Então você pode usar o gengibre tanto internamente quanto externamente. Primeiro vamos analisar o uso interno. Internamente, você pode ralar o gengibre em um ralador bem fino, provavelmente cerca de uma colher de chá, e despejar uma xícara de água fervente sobre ele, deixar repousar por cerca de 10 minutos, coar e aí está o seu chá de gengibre. Esse chá de gengibre quente pode ser usado para aquecer alguém. Ele pode ser usado para quem está resfriado ou com dor de garganta. Também pode ser usado para qualquer pessoa com o estômago embrulhado, pois é uma erva antináusea. Então, não é apenas uma erva aquecedora, mas também uma erva antináusea. Se você comprar comprimidos para enjoo de mar ou de carro, vai perceber que eles são apenas gengibre comprimido. Portanto, qualquer pessoa que esteja com um pouco de náusea, como uma gestante, por exemplo, pode chupar esses comprimidos para enjoo ou colocar um pedaço de gengibre na boca e ir chupando aos poucos, ou ainda tomar o chá de gengibre. Você também pode usá-lo externamente. Agora, o que eu faço com o filme plástico é dobrá-lo algumas vezes, para que fique um pouco mais fácil de usar. E em cima disso eu coloco este quadrado, porque estou prestes a fazer um cataplasma de gengibre. E o cataplasma de gengibre é usado especificamente para dor nas articulações. Isso pode ser para gota, artrite. E eu realmente nunca descasco. Obviamente, se estiver sujo, eu lavo. E eu vou ralar bem fino para garantir que o ingrediente fique com uma textura adequada, o que facilita sua aplicação e absorção. Esse preparo pode ser utilizado para ajudar a aliviar qualquer dor que você possa sentir nas articulações. É muito eficaz para dor na lombar, especialmente se houver inflamação. Se houver inflamação na articulação, se houver inflamação nas costas e você aplicar o cataplasma de gengibre em cerca de 20 minutos, a pele fica muito quente. Parece que o gengibre está puxando a inflamação da articulação para a pele, porque eu já apliquei isso em pessoas com dores nas costas e na maioria das vezes fica muito quente, mas elas me dizem, não está esquentando nada. Isso me mostra que a dor não é causada por inflamação, porque se fosse inflamação, esquentaria. Você consegue ver isso? Isso é mais ou menos... Eu coloquei provavelmente talvez uma colher de chá bem cheia de gengibre aí. E agora vou fazer o cataplasma, onde você dobra a parte de cima e de baixo e depois os dois lados. Então agora eu tenho como se fosse um pequeno embrulho. E o interessante desse pequeno embrulho é que se ele estiver um pouco úmido, você tem algumas camadas para absorver. E a área que tem só uma camada é a parte que você coloca na pele. E com o plástico, você deve deixar cerca de 1,5 cm de sobra em toda a volta. Então, vamos lá, vou colocar no meu pulso, aí coloco assim, e só vou conferir se o plástico está cobrindo. E perceba que quase nada do plástico está em contato com você. Agora, a razão do plástico é evitar que o cataplasma esfrie, o que aconteceria se o ar entrasse em contato, mas também serve para proteger sua roupa. Então eu apenas faria a bandagem. Estou ficando muito boa em me enfaixar ultimamente, porque tive essa ferida, esse machucado, esse pulso que acabou sendo quebrado, infelizmente. Então, e eu sempre passo a bandagem entre o polegar também, e eu adoro essa bandagem porque ela tem um pouco de velcro, então ela fica presa assim.
Então, o que eu sempre faço é verificar se o plástico está cobrindo o pano, porque você não quer pedaços de gengibre espalhados pela sua cama. Isso pode ficar aí. Agora, isso pode ficar durante a noite, mas se formos colocar um cataplasma de gengibre, vamos colocar por volta das 18 horas. E então, se por volta das 19h30, 20 horas estiver ficando muito, muito quente, perguntamos para a pessoa, está tudo bem? E algumas pessoas dizem, não, 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 está me queimando, eu não aguento. Aí nós simplesmente tiramos, porque já fez algum efeito. Mas muitas vezes, quando a pessoa tem artrite, ela diz, ah, não, está muito bom assim. Então dizemos, ok, vamos deixar durante a noite. E você pode com certeza deixar durante a noite, mas quando alguém tem dor nas articulações, especialmente devido à inflamação, isso pode trazer um alívio incrível. Então tivemos uma senhora que disse, tenho este dedo que não dobra de jeito nenhum, e ele estava inchado. Ela disse, estou com esse problema há 18 meses. Então, fizemos um pequeno cataplasma e colocamos apenas ao redor daquela articulação. Depois, colocamos um pedacinho de plástico e simplesmente prendemos com fita. Fizemos isso por volta das 18 horas. Então, por volta das 20h30, quando ela estava indo para a cama, eu perguntei, como está se sentindo? Ela disse, está quente, mas está muito agradável. Eu disse, ok, então vamos deixar a noite toda. De manhã, quando ela desceu, ela tirou o cataplasma e conseguiu dobrar o dedo. Ela disse, eu não conseguia dobrar esse dedo há 18 meses. Apenas um pequeno e simples cataplasma de gengibre. Mas o que percebemos é... E uma senhora, ela me contou que o joelho dela estava muito inflamado. Ela colocou o cataplasma de gengibre e depois de algumas horas não conseguia acreditar que já conseguia começar a dobrar o joelho. Ela ficou tão empolgada, ela disse que ficou muito quente. Se ficar quente, isso é um indicativo de que está puxando a inflamação para fora. Então ela colocou outro à tarde, depois tomou um banho e colocou mais um durante a noite. E quando acordou de manhã, o tecido do joelho estava vermelho, inchado e com pequenas bolhas. Ela me mandou um e-mail. Ela disse, o que foi que eu fiz? E eu disse, você exagerou. Você só exagerou um pouco. Ela simplesmente puxou a inflamação demais, o que irritou a pele. Ela disse, o que eu faço agora? Eu disse, bem, você provavelmente não pode fazer outro cataplasma de gengibre por pelo menos uma semana. Você tem que deixar isso acalmar. Então, geralmente, eu digo para as pessoas, faça por talvez algumas horas à tarde ou de manhã. E se você estiver visitando alguém e essa pessoa estiver com o joelho dolorido, você pode até preparar o cataplasma, dobrá-lo assim, e então à noite talvez ela coloque. Obviamente, você não faria isso com muita antecedência, porque matéria vegetal que pode estragar. Você pode preparar e colocar no congelador. Se você fosse visitar alguém que tivesse alguma deficiência e não pudesse preparar, você poderia fazer uma boa quantidade e congelar para essa pessoa. Então, e você pode fazer do jeito que eu acabei de fazer. Então, esse é o cataplasma de gengibre. Existem alguns lugares onde você nunca deve colocar um cataplasma de gengibre. Você nunca deve colocar em áreas sensíveis. Você nunca deve colocar nos olhos. Mas acho que isso é um pouco de bom senso, não é? Então lembre-se disso. Gengibre é para articulação. Então, dor nas articulações, articulações dos dedos, dos pulsos, dos joelhos, dos quadris. Uma senhora o colocou no quadril e não é fácil fixar ali, mas o que você pode fazer é usar uma calcinha elástica, que seja bem elástica, e algo assim pode segurar o cataplasma no lugar. E lembre-se da resposta do seu corpo. Então, o próximo que vou preparar é o que a senhora pode aplicar no joelho agora que o tecido está todo inchado. E esse é o de batata. A batata é um cataplasma muito calmante e refrescante. E você pode ralá-la no mesmo ralador. Então, sempre que houver inflamação do tecido, como um tornozelo torcido que apresenta inflamação do tecido. Você pode usar, por exemplo, em conjuntivite ou olhos inchados, ou se alguém esteve soldando. Às vezes, se a pessoa passou o dia todo soldando, no final do dia, os olhos ficam bem vermelhos e irritados. Isso pode ser ótimo para isso.
É muito calmante e muito